Um crescente número de pessoas confia mais em bitcoins do que em grandes bancos. Sinal que o sistema financeiro vai mudar para o padrão descentralizado agora? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A confiança em grandes bancos está desaparecendo. Bitcoin e outras formas de ativos digitais estão, aos poucos, estabelecendo sua supremacia no cenário econômico das finanças, na medida que o mundo observa tais ativos superando moedas tradicionais em todo lugar. Gerações mais novas pendem cada vez mais a criar suspeitas no sistema financeiro padrão existente. Isso não é surpresa, já que a taxa com que as transações monetárias estiveram evoluindo nos últimos anos é simplesmente surpreendente. De acordo com pesquisa conduzida em abril de 2020 pelo site de notícias The Tokenist, com um total de 4.852 participantes de 17 países diferentes, 47% dos entrevistados confiam mais em Bitcoin do que em grandes bancos. Isso representa um aumento de 29% comparado com os 3 anos anteriores. O destaque é o resultado que o gap de gerações nos mostra. Enquanto 93% das pessoas acima de 65 anos confia mais em grandes bancos, metade dos millennials confia mais em bitcoins, onde 44% dos novos esperam comprar alguns satoshis nos próximos 5 anos. Esses números podem ser vistos de forma muito positiva por aqueles que acreditam no Bitcoin, mas é preciso ressaltar que esses resultados podem ser enganosos. Primeiramente, a pesquisa foi conduzida através de formulários da plataforma Google Surveys. Segundo, que apesar de haver entrevistados com idade superior a 65 anos, 43% do total está na faixa de idade entre os 25 e 35 anos, e apenas 17% desses eram mulheres millennials. Vendo essas características, qualquer um já poderia argumentar que essa amostra não representa bem o suficiente a população dos países dos entrevistados. Contudo, o que é de fato muito positivo para o Bitcoin é o rápido avanço em que a percepção das pessoas está mudando, combinado com a tendência dessas pessoas a ter uma mente mais aberta ao tópico. A maioria deles vê o Bitcoin atingindo uma adoção em massa em 10 anos. É compreensível que esses jovens pensam assim por causa do mundo que eles presenciaram enquanto estavam crescendo. A maioria das pessoas sente que existe algo errado com as políticas financeiras ao redor do mundo, mesmo não sabendo ou não sendo capazes de explicar exatamente o que está errado. Nesse aspecto, pessoas mais jovens são mais propensas a optarem por não participar desse sistema financeiro tradicional. Eles muitas vezes não têm muito dinheiro, se encontrando, portanto, endividados ou incapazes de conseguir empregos que remuneram tanto quanto seus pais recebiam quando tinham opções na sua idade. Por esse motivo, eles se sentem excluídos do jogo de ativos financeiros. Isso, combinado com o fato que millennials foram criados, cercados pela internet, por instrumentos inovadores, smartphones, mudanças em ritmos acelerados, tecnologias disruptivas, fazem eles os sujeitos ideais para a subversão financeira, para realmente trocar uma coisa pela outra. Existem 4 fatores principais que podem contribuir cada vez mais para esse cenário virar uma realidade. Primeiro, é o inquestionável, mas triste pensamento que as pessoas velhas vão acabar indo falecer. Isso infelizmente implica que o grupo de pessoas mais relutantes nessa mudança irá eventualmente desaparecer em alguns anos, deixando o restante a ser uma maior parcela da sociedade, uma que é de fato aberta a novas dinâmicas financeiras. Segundo, é a questão da confiança em moedas fiduciárias. Apesar do mundo ter presenciado a existência dessas moedas por vários séculos, a vida útil delas é, em média, menos de 30 anos. O euro, por exemplo, uma das moedas mais prestigiadas que temos, possui menos de 20 anos de idade. Inevitavelmente, millennials começarão a presenciar moedas fiduciárias ao redor do mundo virarem artigos destinados a museus. Nem vou levantar aqui o caso do Brasil até 1994, quando tínhamos a experiência de ter uma moeda nova a cada 5 anos. O terceiro fator são as crises financeiras recorrentes. Millennials eram apenas crianças quando o crash de 2008 aconteceu, e grandes bancos vieram à falência. Contudo, enquanto jovens adultos, é muito provável que eles presenciem outro grande colapso financeiro à medida que as dívidas internas ao redor do globo só crescem. E as políticas econômicas tomadas por governos
tendem a ser mais e mais uma insanidade fiscal completa. Alguns já estão sofrendo com o desemprego, e isso simplesmente não passa desapercebido pelas pessoas. A maioria dos millennials simplesmente não conseguem imaginar a si mesmo se aposentando com dinheiro prometido pelo governo. Então eles estão, como deveriam estar de fato, abertos a outras possibilidades. Quarto e último fator é a maturidade do ambiente e dos serviços que utilizam o Bitcoin. A mudança de percepção apontada pela pesquisa pode ser interpretada como uma consequência de provedores de serviços relacionados a Bitcoin se tornarem mais profissionais no geral. Diferente de alguns anos atrás, quando o Bitcoin era retratado pelo grande público em geral como uma mágica da internet, um joguinho nerd, ou até uma moeda nas casas mais obscuras da internet, só servia para deep web, para crimes, esse tipo de coisa, hoje existe uma perspectiva bem diferente sobre o assunto. Criptomoedas e seus serviços agora são vistos como uma indústria própria, ou pelo menos como uma classe de ativos separadas pelo pessoal de Wall Street. Como a história da humanidade sempre tem demonstrado, a tecnologia é brutal na maneira em que ela muda a vida humana. Ela não se importa com a opinião do establishment, se focando puramente em performance. Se funciona melhor, ela vai ser adotada. Nós já vimos isso com carros, aviões e computadores. Agora é a vez da mudança no dinheiro acontecer, e assim cada vez mais a sociedade caminha para a total independência da máfia estatal, e a sua queda já estamos enxergando no horizonte próximo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Drogodoff, revisado por John Rothbard e narrado por Peter Turgoniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!